Ele encontrou duas sombras encolhidas sob o mesquite, como se o meio-dia as tivesse reduzido a recortes contra o pó. Não eram mais do que crianças, roupas gastas coladas ao corpo por sujeira e medo. Uma delas segurava a outra por um braço, firme como quem tenta impedir que o mundo inteiro desabe. Rook Calder baixou o cavalo devagar, o casco afundando na terra seca. O vento vinha em salvas, carregando o cheiro de couro quente e de sol rachado. Ele olhou para elas por um longo instante, como se pesasse o que fazer, e decidiu que não existia outra escolha. Rook era de poucas palavras, havia muito de silêncio nele. As noites em que o mundo se reduzia ao brilho do fogo, às rotas do gado e aos caminhos que lembrava de cor para manter o rebanho vivo. Na guerra, aprendeu que havia coisas que não se recuperavam com ordens. Aprendia-se a cuidar em segredo, a fazer promessas com gestos e não com discursos. Quando a menina mais velha levantou a cabeça e os olhos negros dela encontraram os dele, Rook só conseguiu responder com um movimento da mão e um saco de farinha que estava preso ao sela. O instinto falou mais alto. Primeiro, comida, depois, água. Por fim, abrigo. E antes de partir, deixou-lhes um pedaço de couro trançado com pequenas contas azuis, um retalho achado numa roupa velha. Não disse nome algum. Encostou o revólver apenas por educação. O gesto foi quase automático. Elas tocaram o couro como se tocassem uma promessa. Naquela tarde, enquanto o sol caía como metal derretido no horizonte, Rook guardou em seu bolso a certeza de que não as entregaria. Não havia juiz nem lei naquelas trilhas que soubessem do que era mais urgente: impedir que duas vozes se calassem. O token, a tira de couro com as contas, foi amarrado com cuidado numa caixa de lata onde ele guardava poucos tesouros. Um pedaço de fósforo que sempre funcionava, um bilhete amassado de um nome que não mais importava, um punhado de balas sem brilho. A caixa chiou de leve quando ele a fechou. O som parecia menor que um sussurro. Rook voltou ao cavalo, e o cavalo levou-o de volta ao vento. Atrás, sob o mesquite, duas crianças mexeram no couro azul até que a noite os engoliu. Os primeiros dias foram uma cartilha de silêncio e medo. Rook rotineiramente deixava uma bolsa de farinha e umas bolachas secas num buraco de pedra a uma distância que permitisse às meninas recuar caso alguém chegasse. À noite, quando o frio batia de frente na pele e os insetos cantavam em coro, ele deixava um cobertor dobrado no tronco de uma árvore. Sela. Assim, Sela ficou sendo chamada. Rook pronunciava o nome baixinho, experimentando-o como quem testa uma palavra nova. Era quieta, calculava cada gesto. Aya, menor e mais afunilada, tremia com o vento e agarrava o couro azul como se uma corda pudesse mantê-la ligada à terra. Rook nunca perguntava de onde vinham, nem pelo que fugiam. Quando alguma pessoa do vilarejo perguntava, e havia sempre curiosos, ele dizia que nada havia visto, além de duas sombras que a poeira confundira com pedras. Era uma verdade retorcida, mas precisava de espaço. Com o tempo, a frequência das suas visitas diminuiu a urgência e transformou-se em hábito. Rook trazia sementes, um pouco de sal, às vezes, o resto de um pedaço de carne, e as meninas responderam com pequenos retornos. Uma cesta de cascas de milho, um cachimbo de barro entalhado por uma mão tosca. Coisas que mostravam habilidade e vontade de participar daquele mundo que a sustentava. Sela aprendeu a costurar a tira de couro para consertar as abas das botas de Rook. Aya raspou cuidadosamente uma tábua para que ele a usasse como escova. Eram gestos de pagamento e de presença. Há coisas que se entram na pele devagar, como o pó que nunca sai das dobras das roupas. Rook viu Sela observando-o atarefado com o trabalho no rancho, imitando-lhe os movimentos, ajustando a posição dos nós, segurando o laço. Ele percebeu que elas estavam aprendendo a sobreviver com suas próprias mãos. Não havia palavras belas entre eles. Havia trocas que valiam mais. A tira de couro com as contas azuis tornou-se um código, um selo de reconhecimento. Quando Sela enfiava a tira no bolso do avental e deixava sob uma pedra um pedaço de pão, Rook sabia que não era apenas fome que aquela divisão preenchia, era confiança. Noites vieram e foram preenchidas por pequenos rituais. Rook mostrava onde esconder água embaixo das raízes retorcidas. Sela aproximava com cuidado as mãos e aceitava a lição.
Aya, que ao princípio tremia com o barulho dos galopes distantes, aprendeu a tecer uma lã grosseira e a fazê-la enrolar em novelo. Às vezes, quando o fogo parecia pequeno demais para a vastidão à volta, Sela colocava a mão sobre a caixa e murmurava qualquer coisa que fosse apenas para ela e para Aya. Rook fazia que não ouvia, e talvez não ouvisse mesmo, porque certas palavras se quebram quando são ditas em voz alta. Só os gestos resistem. Em mais de uma ocasião, alguém do vilarejo apareceu para buscar qualquer notícia. Havia de tudo entre as pessoas. Curiosidade que vinha de um lugar ruim, medo que se transformava em acusação para se proteger, ou um senso de justiça tomado por burocracia. Rook, que sabia a dureza do mundo e a rapidez com que a lei podia arrancar crianças de braços que as queriam bem, mentiu quando preciso e calou-se quando era necessário. Preferia carregar o peso do segredo a vê-las levadas a instituições que, na sua experiência, arruinavam mais do que ajudavam. Era um cálculo frio e constante. Manter o abrigo, manter a comida, manter a discrição. A promessa de uma caixa de lata se tornou tão sagrada quanto os juramentos pronunciados nas igrejas do condado. O token continuou ali, guardado. Rook sempre o tocava com a ponta dos dedos antes de partir. Sentia nas contas azuis um eco de outra vida, uma espécie de fidelidade menor que a lembrança, maior que a necessidade. Aquele pedacinho de couro, gasto e desbotado pelo tempo, acabaria por marcar uma rota que ninguém poderia traçar de volta. Às vezes, ao fechar os olhos, sentia a mão pequena de Sela dormir sobre a sua, e havia nela uma certeza que nem as balas do passado haviam arrancado. Não se tratava de heroísmo, tratava-se de cuidar. Se gosta de histórias de coragem e escolhas difíceis, inscreva-se e fique comigo até o final. Os anos não foram gentis com a paisagem, mas foram claros em ensinar. O acúmulo de verões e invernos transformou as bordas do mundo. Rook cresceu em linhas mais marcadas. O cabelo ganhou pontos de prata nas têmporas e as mãos ficaram mais calejadas por um trabalho repetido. As meninas que encontrara sob o mesquite deixaram de ser crianças e tomaram corpos que sabiam seus caminhos. Sela, mais velha, tornou-se uma mulher de olhar firme, braços que traziam memória de trabalho. Aya, que parecia sempre prestes a quebrar, aprendeu a manejar ferramentas e a ler o tempo das nuvens. Nenhuma nem outra pediram excesso. Aprenderam a ocupar o espaço que Rook, sem se dar conta, abriu para elas. Passou-se uma década e meia e muita coisa mudou em silêncio. Rook tinha agora uma choza de tábuas e chão mais firme. As tábuas rangiam menos. Havia uma porta com dobradiças remendadas que, ao contrário de muitas portas do lugar, não estava trancada. Na varanda, pendurada num prego, uma capa remendada secava das chuvas passageiras. As contas azuis que antes brilhavam contra o couro, agora pareciam, sob a luz, fios de oceano guardados em terra. A caixa de lata continuava dentro do armário, no fundo de um baú que servia de mesa. Rook tocava a caixa às vezes como quem verifica se uma chama ainda pulsa. Nunca abriu a caixa na presença das mulheres. Aquilo era privado, como o pano que se usa para cobrir um ferimento até que ele sara. Numa noite em que o céu se fechou de repente, nuvens rolaram como uma manada e o vento subiu decidido. A madeira da choza gemeu. A chuva começou devagar, depois em cortinas, até que o mundo virou uma parede molhada. Rook olhou pela janela, os olhos estreitos contra a água, e pensou que era só mais uma tempestade. Mas quando ouviu passos na terra batida e o som de algo arrastando-se pela lama, sabe-se lá por quê, o coração bateu mais rápido. Ele abriu a porta um pouco e viu encharcadas duas figuras na trilha. A luz da lamparina iluminava faces que o tempo havia esculpido. Sela, com os cabelos presos por uma tira, e Aya, fechada como uma concha, com os olhos em chumbo. Ambas seguravam algo entre as mãos, a tira de couro com contas azuis. O tempo, por um instante, perdeu a gravidade. Rook reconhecerá sempre a dança das contas no escuro, o modo como refletem a luz em faixas tímidas. A respiração dele fez uma pausa que durou quase um segundo inteiro. As duas mulheres não pediam licença. Chegaram com a chuva a abrir caminho. Quando Sela tirou a tira do bolso e a mostrou na frente de Rook, a caixa na queima nascia em sua mente como um peso e um alívio ao mesmo tempo. O token falou mais alto que qualquer palavra.
Trouxemos isso, disse Sela, a voz firme apesar da tempestade. Aya apenas assentiu, apertando a tira como se aquela magia pequena fosse concreta o suficiente para impedir que o mundo as engolisse outra vez. Rook, por sua vez, não pode fingir surpresa. O coração conhecia aquilo. Ele abriu a porta por inteiro e aconselhou: Entrem, entrem rápido. O capote pendurado prendeu a chuva, e algo quente reinstalou-se no corpo dele, a sensação de cumprir uma promessa. A chosa acolheu-as com um calor que demorou a fazer efeito nas roupas molhadas. Sela deixou o couro na mesa e olhou à volta com uma eficácia que era quase profissional. Aya, por outro lado, tremia de frio e de coisa que Rook não se permitiu nomear. Ele fez o que sabia, acendeu o fogo, procurou lenha seca enterrada em uma caixa, enfiou um cobertor nos ombros de Aya. Ele observou Sela com atenção. Havia nela, agora, ironia de sobrevivente. Não buscava salvar-se com palavras, apenas confirmou que chegara. Rook sentiu então que a vida, por mais dura que fosse, oferecia estradas que se cruzavam novamente. O reencontro não precisou de explicações para ser entendimento. A tira de couro com as contas azuis foi colocada sobre a mesa, como se fosse um bilhete que dizia: Estamos aqui por escolha. Sela falou curto, com economia. Ficamos tanto quanto for preciso. Rook respirou e murmurou: Aqui é seu lugar. Não eram declarações públicas, nem promessas redondas. Eram decisões firmes, pronunciadas com a calma de quem já havia visto a morte de perto e a evitara por descuido. O triângulo inesperado que se formava naquela chosa não foi tecido em uma única noite. Foi o resultado de 15 anos de pequenos cuidados. Os dias seguintes foram uma espécie de remontagem da vida. O trabalho comum trouxe de volta a cadência que Rook conhecia. Alimentar o gado, consertar a cerca, ir ao riacho buscar água com baldes amarrados ao cavalo. As mulheres contribuíam com mãos firmes. Sela manejava o couro com destreza cirúrgica, enchendo as botas do rancho com remendos que duravam. Aya aprendeu a cozinhar com fogões improvisados e a afiar a lã em novelo que servia de corda. Construíram juntos uma mesa mais larga, consertaram o telhado, ampliaram a chosa. O trabalho era o laço que prendia o trio, cotidiano feito de atos que, em conjunto, se tornavam linguagem de afeição. Houve momentos que disseram mais que qualquer beijo, um toque discreto no braço para pedir atenção, mãos que se encontravam por acaso ao passar uma tábua, a troca de comida com olhares que permaneciam um pouco além do necessário. Sela e Rook trocavam risos baixos, estranhamente íntimos na ausência de palavras. Aya observava, depois participava, como se aprendesse uma coreografia que a tornava inteira. Quando houve um beijo, pequeno, hesitante, como se ambos testassem a temperatura do mundo, foi precedido por uma conversa de grande respeito, pedidos de permissão ditos com outros meios que não só as palavras. O assunto do que significava permanecer junto foi tratado com cuidado, com silêncio contemplativo, um acordo forjado de modo implícito e explícito ao mesmo tempo. Ninguém confessou mais do que convinha. O suficiente foi dito para que a escolha se tornasse inquestionável entre eles. No entanto, existe sempre fora da peça central um corredor de olhares e palavras que corroem a madeira de uma casa. O vilarejo, que não conheceu todos os atos de gentileza que se teciam naquela chosa, começou a pronunciar rumores em voz baixa. O tendeiro, homem que sabia o preço de cada coisa menos o peso das almas, olhava mais tempo na direção da chosa quando Sela e Aya iam até a sua porta comprar sal. Havia murmúrios. Quem eram aquelas mulheres que moravam com o pobre vaqueiro? Eram perguntas que encontravam resposta na inclinação de cabeças e no fechar de portas. Rook sentia que o mundo lá fora se movia de maneira menos favorável, e não porque os homens fossem maus, mas porque havia sempre na cidade um medo que demandava culpados para manter a ordem. A primeira vez que alguém falou diretamente foi uma manhã quente, quando Rook foi à vila trocar algumas ferramentas e as duas mulheres o acompanhavam para comprar a tinta. No balcão do comércio, Carl Wilkes, o homem que vendia desde parafusos até histórias gastas, observou o trio com um sorriso que não chegou aos olhos. Não é todo dia que se vê uma família assim no nosso caminho, ele disse, voz solta como um fio. Sela respondeu apenas uma vez, com a mesma economia de palavras que a tornara tudo aquilo. Somos família.
o dedo de Cal tocou a ficha e voltou para trás, a resposta devolvida como se fosse algo que lhe custasse aceitar. Houve comentários nas mesas do bar, sussurros ao redor do poço, um olhar que se metia como farpa. Depois, vieram outros homens que sentiam dever de observar. Ajudantes do condado, homens que gostavam de encontrar a lei onde pudesse haver confusão. Rook, no entanto, não desorganizou sua rotina. Pagou as compras, trocou as palavras necessárias e um dia, no balcão do comércio, quando a conta do mês foi trazida e uma voz insinuou um questionamento sobre a legalidade daquele arranjo, Rook simplesmente colocou a mão na mesa e ergueu a cabeça. "Pago eu", disse com a voz de quem não admite mais discussões. A declaração teve o efeito de uma pedra lançada num lago manso. Alguns haviam esperado uma recusa, um sinal de fraqueza. Em vez disso, Rook mostrou que o cuidado havia se transformado em obrigação moral. Pagar a conta foi uma maneira de nomear aquilo que já era a vida deles. Um lar formado por escolhas, não por rótulos. Sela olhou para Rook por um segundo, um sorriso cortado como se revelasse gratidão e algo mais difícil de nomear. Aya permaneceu em silêncio, a expressão de quem aprende a ler as marés de um mundo que ainda não domina. Ainda assim, murmúrios não se dissolvem com moedas no balcão. Eles se multiplicam, buscam brechas e toda a cidade tem, mesmo sem querer, uma coleira pronta para prender o que lhe parece diferente. Algumas vozes passaram a falar com mais força. Um ajudante de xerife fez perguntas sobre registros, sobre procedência. Rook respondeu com a mesma firmeza com que pagara a conta. Nada que demonstrasse vontade de entregar as mulheres às mãos de qualquer autoridade. Ele não era homem de leis, mas conhecia o peso que estupores coletivos podiam comprar. E sabia, mais do que nunca, que tinha de manter firme a porta sem tranca. Não porque havia confiança cega no mundo, mas porque algumas alegrias só se protegem ficando visíveis. As ameaças, quando vieram, foram imóveis no início. Olhares, uma carta anônima que pousou na mesa do trabalho com advertências vagas. Pessoas chamando na rua como quem lança pedras com a voz. Rook erguia o ombro e mantinha a rotina. Sela, por sua vez, aprendeu a caminhar com a cabeça erguida. Aya, mais sensível, via o afiado das palavras como coisas que podiam cortar se não houvesse reparo. Em casa, o trio se reuniu para consertar as brechas, não só do telhado, mas das próprias fronteiras do que consideravam aceitável em sua comunidade. Havia conversas, momentos de construção de segurança, de aprender a se afirmar. A vida em conjunto era feita em grande parte de costuras, sobretudo de couro, mas também de confiança, de rotina, de decisões pequenas que se somavam. Porém, no mundo lá fora, os cavalos de quem decide se enfileirar atrás de uma ideia costumam ser impetuosos, e em breve, a tranquilidade daquele lar que se formava seria testada de maneiras que ainda não tinham sido imaginadas. A escolha das mulheres de permanecer não era apenas um ato íntimo, era uma pedra lançada num espelho em que a cidade costumava ver seu reflexo. Havia quem desejasse que o espelho quebrasse. Naquela tarde em que o vento mudou de direção, Rook olhou para a tira de couro com contas azuis sobre a mesa e sentiu que aquela pequena coisa, tão simples, era a razão de tudo o que estavam prestes a enfrentar. Ele não sabia o que, mas pressentia o movimento do mundo como quem escuta uma trovoada distante. E se alguma certeza lhe restava, era esta. Aquilo que havia começado sob um mesquite, dois corpos que se encontraram famintos e assustados, havia virado, com o tempo, algo maior do que a soma de seus medos. Ainda assim, a estrada para fora de qualquer tempestade sempre passa por paisagens onde homens e mulheres decidem o que é normal. Rook, Sela e Aya estavam prestes a descobrir até que ponto as pequenas escolhas que fizeram eram suficientes para proteger um lar que, contra todas as expectativas, resultara existir. O vento parecia carregar com ele uma advertência. Dias depois da primeira cena no comércio, a cidade acordou com a notícia sussurrada como quem espalha sal. Havia abrigo estranho na choza do vaqueiro. Não demorou até que essa sensação se transformasse em algo que tinha rosto e cavalo. Brick Benz apareceu primeiro sozinho, uma sombra longa sobre a poeira do caminho, as esporas chiando baixo quando desmontou em frente ao poste onde se amarravam animais. Era o tipo de homem que fazia do tom de pele e da posição um mapa para dominar a conversa. As palavras saíam calculadas como moedas.
Rook o recebeu com a mesma calma que guardava para o rancho. Não havia surpresa no seu corpo, apenas a decisão de manter a casa de pé. Sela apareceu na soleira, uma figura que parecia recortada de firmeza. Aya ficou na retaguarda, as mãos ocupadas com uma vassoura nova que tinha havido de aprender a fazer. Pelo olhar delas, Rook leu algo como desafio e concordância. Ali se definiria um destino, e o trio o faria junto. Brick começou com o tom cortês de quem pavimenta o assalto. Perguntas sobre origem, sobre quem pagaria por aquilo, insinuando que a cidade tinha o direito de julgar. Rook respondeu com o mesmo gesto que o definira desde o primeiro encontro, calma, e uma mão colocada, por hábito, sobre a caixa de lata que mantinha fechada. Elas estão sob minha proteção, disse ele com voz baixa. Fazem parte da minha casa. A frase soou como um golpe lento. Brick tentou puxar uma linha de lei que justificasse sua intervenção, mas Rook não ofereceu munição. Pagou uma dívida de jogo antiga do homem em voz baixa, sem alarde, apenas para selar algo que era, para ele, óbvio. Quem cuidava assumia o custo. A tática funcionou por um tempo. Brick foi embora resmungando, mas com a fatura do passado arquivada onde o homem podia alcançar com a mão. Não era uma vitória definitiva, era um adiamento. Ainda assim, mudou alguma coisa na cidade. Passaram a olhar a Chosa com menos desprezo e mais ponderação. Alguns viraram as costas. Outros, quando cruzavam com Sela e Aya no caminho do poço, davam um aceno que não se pretendia amistoso, mas que trazia em si a sombra de uma trégua. A paz, porém, tem a fragilidade do vidro. Vez por outra retornava a necessidade de afirmar-se. Um ajudante do xerife que perguntava por papéis e registro, uma carta anônima deixada por debaixo da porta, calúnia cozida em meia palavra nos bancos do bar. Rook atendeu a cada investida com a rotina que já era sua armadura. Fez mais reparos, consertou a cerca, convidou Sela e Aya a irem a feiras com ele quando era necessário trocar o gado por ferramentas. A persistência de tornar-se visível em pequenas obras foi a sua resposta mais verdadeira. Não só dizia que o lar existia, como mostrava que a vida ali tinha valor econômico e humano para a comunidade. Enquanto isso, Sela não deixava de tecer seu lugar. Fabricava arreios e correias com uma habilidade fina, consertava freios, tinturava couro com tintas que aprendia a fazer de ervas e raízes. Levava seu trabalho em feiras, trocando tiras remendadas por sal e por velas. Carl Wilkes, ao princípio espectador, transformou-se em cliente e, pouco a pouco, em alguém que conseguia enxergar além do boato. Numa manhã em que a filha do tendeiro adoeceu, Sela foi chamada por recomendação de uma vizinha. Uma intervenção tão discreta que poucos notaram. Ela preparou um banho morno, ajeitou a criança com toalhas e aplicou compressas que aprendeu em viagens e conversas com mulheres que cruzaram seus caminhos. A menina voltou a dormir. Carl olhou para Sela de outro modo a partir daí. Não falou bem a primeira, mas sua forma de olhar dizia o que o dinheiro não podia. Aya, por sua vez, ganhou reputação por consertar utensílios quebrados. O tabuleiro de jogos do bar, rachado em duas, voltou inteiramente consertado por mãos que ninguém até então acreditava ver. As pequenas ações foram tecendo a rede que protegeria a casa no momento em que a tensão se tornasse grande demais. E o momento chegou numa tarde de inverno, em que os céus desabaram em nuvens densas. Cavaleiros voltaram. Desta vez, não apenas homens do condado curiosos, mas uma tropa organizada com semblantes fechados. Havia entre eles um homem novo, um capataz em cuja fala se colava a autoridade que a cidade gostava de ver convertida em comando. Vieram com papéis antigos falhados, com acusações vagas e, como sempre, com a determinação de impor ordem. O rumor transformara-se em mandato aparente. Rook ouviu-os chegar antes mesmo de vê-los. O galope abafado carregava a substância de quem não planeja conversa amena. Sela fechou a porta e pediu que não ficassem do lado de fora. Aya enfiou a tira de couro no bolso como se fosse uma arma simbólica. Não era apenas uma questão de entregar documentos. Era uma prova para todos do que significava proteger. Rook sentiu que devia mais do que a vida que fazia. Devia o gesto resoluto de demonstrar que, para ele, o zelo não se discute.
Quando os homens chegaram à choza, Rook recebeu-os na varanda, com o peito aberto e as mãos limpas do trabalho. Havia no costume de receber sem levantar a voz uma força antiga, de quem viu muito, e escolheu o mundo pela firmeza. O capataz falou com termos que tentavam soar técnicos. Procuravam termos que justificassem levar as mulheres para investigação e acolhimento, palavras que, em outras bocas, soavam como desculpas para controlar. Rook olhou para Sela e Aya. Elas ficam, disse ele, aqui, sob meu teto, com meu nome. Não havia gritaria nem bravatas. Havia antes a calma de quem fecha a porta de sua casa e coloca seu corpo entre o ataque e o interior. O capataz não gostou. A insistência no aqui ameaçava sua autoridade. As palavras subiram de tom. No fundo, porém, havia algo que ele não podia negar. Não dispunha de provas, de cartas, de testemunhos convincentes para arrancar as mulheres do lar. O que tinha, do outro lado, era a familiaridade de uma cidade com nomes que importavam. Carl Wilkes, muitos comerciantes, e a lembrança de inúmeras trocas comerciais com Rook ao longo dos anos. A argumentação legal precisava de um rastro que fosse mais do que a maledicência de alguns. Enquanto a discussão se desenrolava, Sela afastou-se alguns passos. Não porque fugisse do conflito, mas porque queria transformar a conversa em outro tipo de argumento, o prático. Vendeu ali mesmo 2 arreios consertados, trocou-os por mantimentos que entregou aos homens que, por serem da cidade, tinham filhos doentes ou esposas que aguardavam firewood. O gesto foi simples e direto. Mostrou que a vida ali não era parasitária, era contributiva. Cara a cara, esgotando as justificativas, o capataz foi forçado a recuar. Não por gentileza, mas porque não havia como apagar um tecido de relacionamentos que a aldeia inteira conhecia. Não foi o fim da pressão. À noite, deixaram um aviso colado à porta. Se não se apresentassem para averiguação num dia certo, voltariam com mais homens. Era uma intimidação velada. Rook guardou o papel entre os lençóis do armário, como se guardasse o que não devia ser lido em público. A choza ficou mais atenta. As janelas, ora remendadas, ganharam trancas firmes. Mas Rook recusou trancar a porta da frente que, desde sempre, permanecera aberta. Se fecharmos a porta, que tipo de casa teremos? Murmurou Sela quando ele falou sobre medidas práticas. A pergunta permaneceu no ar, sem uma resposta pronta. Veio o dia marcado. Não regressaram com a mesma tropa de antes, mas com uma intenção mais firme. Levaram o juiz do condado como justificativa. Homens que traziam uma aparência de formalidade e documentos com nomes. A presença do juiz impunha algo que confundia respeito com justiça. A cidade naquele dia se empolgou. Seria um espetáculo, uma demonstração de que as coisas permaneceriam em ordem. Muitas pessoas foram ao centro para ver. Rook foi também, mas não com a intenção de enfrentar em praça pública. Foi para declarar diante de todos algo que vinha do âmago de sua vida. Elas fazem parte da minha casa. Nada que se diga aqui as torna menos minhas. A voz dele, rouca do trabalho, ecoou nas esquinas. Houve quem risse e quem secretamente admirasse. A presença de Carl Wilkes, que apareceu com uma prateleira vazia de mercadorias para mostrar que fora comprado por Sela, provavelmente sem perceber, trouxe um brilho diferente à cena. O têndero falou sem alarde do simples fato de que ela salvara a filha dele. Não foi uma defesa grandiosa, mas foi uma palavra que pesou. O juiz, homem que precisara manter boas relações com a aldeia, fitou Rook e as mulheres. Havia de um lado a formalidade de papéis, do outro a evidência de uma vida estável e de serviços prestados. Um homem cansado de processos preferiu ao fim uma solução que não inflamasse a comunidade. Livro de papel ou não, a cidade percebeu que retirar aquelas mulheres significava criar um problema maior do que o que se pretendia sanar. A autoridade, então, ofereceu uma alternativa, que Rook assinasse uma declaração simples de responsabilidade civil em que garantisse cuidados e bem-estar com testemunhas. Era um documento que, na ausência de outra coisa, transformava a obrigação em algo que poderia ser discutido no mesmo campo onde o próprio Rook havia plantado sua sobrevivência, a honra e a reputação. Ele assinou. Ao assinar, não houve alegria, só a aceitação de que algumas batalhas se vencem com papel e outras com presença.
Voltando pela trilha de volta à choza, Sela sentou-se ao lado dele na sombra de um arbusto, e por um longo tempo não falaram. Aya, por sua vez, colheu ervas na beira do caminho, como quem separa o que pode curar do que fere. O trio voltara repleto de marcas, mas estava inteiro. O inverno passou, e com ele veio uma primavera que fez florescer o rancho de formas sutis. A visibilidade que a assinatura trouxe não foi totalmente positiva. Houve quem murmurasse, quem virasse a face para não ver. Mas também surgiram quem pedisse conselhos para curtir couro, quem solicitasse que Aya ensinasse como fiar a lã. Crianças começaram a bater a porta para ver a tábua que Sela fizera, e por vezes para ajudar a raspá-la. A comunidade, que antes olhava com desconfiança, passava a encontrar razões práticas para respeitar. Nesse tempo, a relação entre os três amadureceu de modo que não precisava de palavras grandes. A intimidade que surgira fora construída peça por peça, feita de pequenos cuidados e decisões repetidas. Rook tomou o cuidado de perguntar, todas as vezes que os gestos ameaçavam virar hábito, se ainda queriam aquilo. Sela e Aya, em retorno, confirmavam, às vezes com fala, muitas vezes com um gesto, um nó ajustado, um pão deixado sobre a mesa com açúcar extra, um cobertor colocado por cima do homem quando ele adormecia em frente ao fogo. O beijo que houve entre Rook e Sela fora meio tímido, meio cerimonioso. O beijo com Aya foi outro, quase reverente, como os dois sabiam de sua vulnerabilidade. Nada ali se converteu em pressa nem exigiu etiqueta. Tudo foi consentido, discutido, sentido. Eles passaram a ter rituais que selavam a família escolhida. Às terças, Rook saía cedo para o mercado e trazia uma fruta diferente. Sela arranjava um potinho para conservar sementes. Aya escrevia pequenos sinais de futuro, um plano de cultivo, o desenho de uma mesa que se tornaria maior. Construíram cadeiras com sonhos medidos em tábuas. À noite, comiam junto e a mesa era o altar mais sagrado que possuíam. Ali se depositavam as moedas duras do dia, as conversas sobre vizinhança, o bilhete de alguém que perguntava ajuda. A tira de couro com as contas azuis, por muito tempo guardada na caixa, passou a ficar sobre a própria mesa, não mais por necessidade de segredo, mas por vontade de lembrar de onde vieram. Aos olhos de quem visitava, nada ali parecia excepcional. Apenas uma casa simples onde 3 pessoas haviam aprendido a conciliar. Essa visão cotidiana, porém, não apaga a realidade do mundo lá fora. Há dias em que o barulho de cascos é apenas vento. Há outros em que o barulho é uma lembrança de que ainda há aqueles que vão à cidade procurando confusão. Certo entardecer, quando o sol queimava como sempre, um grupo de homens enfeitou de arrogância o caminho para a choza. Vinham com um propósito mais firme, armados de palavras e olhares que queriam provar algo. Desta vez, eram mais do que curiosos. Procuravam medo para alimentar a própria coragem. Quando chegaram na varanda, encontraram o trio juntos. Sela, agora com uma postura que não era apenas de defesa, chamou-os pelo nome e ofereceu água. O gesto foi desarmante. Havia na hospitalidade a força ancestral de quem sabe que negar alimento é ferir laços que mantêm uma comunidade. A discussão foi vice-versa. Acusações velhas, lembranças de boatos, acusações de imoralidade para inflamar orgulho. Rook, porém, não cedeu à provocação. Seu silêncio foi resguardo e resposta. Aya, tocada por algo que lembrava a menina que tremia sob o mesquite, ergueu a voz. Não para gritar, mas para dizer que estava ali por escolha. Escolhi ficar, disse ela com simplicidade que furou o barulho. As palavras cortaram sem ferir. Um dos homens, talvez por timidez diante da sinceridade, saiu em silêncio. As palavras tinham criado um espelho que ninguém queria encarar. A cidade foi percebendo o que a visibilidade fazia. Diminuía a força do rumor, porque onde há presença, há testemunho. E o testemunho, uma vez público, exige responsabilidade. A posse de uma casa, a participação no trabalho comum, os favores prestados e as necessidades cobertas. Tudo isso convergia em comprovação de que ali havia uma unidade social. Quando mais adiante, os ginetes retornaram com intenção de forçar a saída das mulheres, encontraram não um vale de isolamento, mas um lugar cheio de testemunhas. Um homem que emprestava ferramentas, uma mulher que costurava para o povo, um jovem que aprendera a trabalhar couro, pessoas que sabiam o gosto da mão delas no dia a dia.
No clímax dessa história, a pressão subiu. Havia um capataz, agora mais arrogante, que tentou forçar com a presença de mais homens a retirada das mulheres. Vieram certa manhã cinzenta, com intenções que cheiravam a exibição. Rook, sem revanche, colocou-se entre a chosa e os cavaleiros. Sela e Aya ficaram ao seu lado. Não havia armas empunhadas por eles, apenas a disposição de ficar visível. Então, algo que Rook não esperava e que talvez nenhum deles tivesse pedido, aconteceu. Moradores do vilarejo, um a um, como pedras que se somam em um muro, aproximaram-se. Carl trouxe 2 mulheres que tinham levado Sela para tratar a criança. O velho ferreiro apareceu com o filho do aprendiz nos ombros, e até o jovem do bar, que outrora riscara a lua daquele lar com palavras mais, veio com a desculpa de ajustar uma cadeira. A presença coletiva trocou o teatro do conflito por um tribunal social, onde a desconfiança perdia força. Os homens que haviam chegado ao início foram forçados pelo peso das cenas a recuar. Era difícil, mesmo com poder formal, arrancar com violência pessoas cuja vida havia se tornado parte da cidade. O juiz, vendo a potencial convulsão, preferiu não inflamar e fez uma proposta que parecia um meio-termo, um acordo comunitário com testemunhas, em que Rook declarava legalmente a responsabilidade e a cidade assinava o reconhecimento tácito para evitar desgastes. Era o reconhecimento de uma convivência que já acontecia de fato. Não foi um ato heróico, mas um acerto prático entre o livre-arbítrio e as instituições que, por vezes, hesitam entre o desejo de controlar e a certeza de que a vida comum resolve muito do que a lei mal entende. Quando a poeira assentou, a choza estava mais cheia. Haviam trazido um banco novo, consertado o telhado com ripas que o ferreiro oferecera e alguém havia colocado um vaso de flores feito de latas pintadas na janela. A mesa, que antes era apenas uma tábua improvisada, ganhou um tampo liso. A tira de couro com as contas azuis foi depositada no centro, como símbolo do encontro que dera origem àquela família escolhida. Rook a tocou com a ponta dos dedos e sentiu pela primeira vez que a promessa havia se cumprido em algo que ia além de suas posses. Tornara-se história. Os meses que seguiram foram de reconstrução, não de vitória ideológica. O lar não deixou de ser alvo de olhares. A cidade não muda assim de imediato, mas as pessoas passaram a contar histórias diferentes sobre a choza. Contavam, sobretudo, que ali havia trabalho honesto, alimentos trocados por serviços e que as 3 pessoas que viviam juntas eram, acima de tudo, responsáveis. As crianças, no entanto, foram as que melhor testaram o clima. Bateram a porta para brincar, para aprender a amarrar cadarços, a fazer nós no laço, a puxar de um potinho pó de terra para criar desenhos no chão. Sela ensinou a um menino a consertar um remendo de saia. Aya mostrou a uma menina como fiar linha. Rook emprestou um cavalo a quem precisava atravessar o rio. O que parecia choque transformou-se lentamente em uma convivência em que o cotidiano dissolvia a sensação do extraordinário. No íntimo da casa, a ternura tomou formas delicadas. Rook, que sempre falou pouco, aprendeu a contar pequenas histórias antigas antes do sono, como o cavalo preferido escapara uma vez, como um laço se desfazia num dia de vento. Aya e Sela riam, arrancando barulhos baixos que pareciam música. Não havia necessidade de justificações profundas, havia ação compartilhada. Eles desenharam juntos um calendário de plantio. Fizeram uma caixa onde guardavam sementes e decidiram adotar, algum dia, um cachorro de rua que Sela encontrou resmungando perto do curral. A vida sólida que cresceram era feita de repetições guardadas, de pequenas celebrações, de noites em que o fogo estalava e contava a história melhor do que qualquer um. Houve também conversas sobre o futuro. Certa noite, ao redor da mesa, Rook colocou a questão que sempre pulava. O que queremos construir daqui para frente? Não houve pressa. Sela falou primeiro. Queria um pedaço de terra para cultivar mais do que feijão. Queria plantar ervas e talvez trocar por redes que poderia fazer. Aya quis aprender a ler direito e escrever cartas que pudessem enviar a quem precisassem. Rook, por sua parte, sonhou em ter um abrigo maior, com um celeiro onde o gado pudesse ficar seco nos invernos mais fortes. As vozes se misturaram em planos práticos. Cada ideia tinha em si a prova de um compromisso. Não era só um romance exótico, era uma decisão consciente de construir uma casa de pé.
Era a decisão chocante prometida pelo título que agora se tornava previsível. Duas mulheres, que antes foram encontradas sob o mesquite, não apenas permaneceram, como decidiram formar uma família com o homem que as havia protegido, uma família não por lei, mas por escolha. Os dias passaram e trouxeram a paz que brota de batalhas bem medidas. A chosa ganhou uma cortina nova, costurada por Sela. Aya aprendeu a escrever seu nome na ponta de um bilhete e, com orgulho, pendurou-o na parede. A tira de couro com as contas azuis, já desbotada, foi colocada numa caixinha no centro da mesa, com um copo de água e 2 colheres ao lado. Sinais de que, ali, se partilhava cada refeição. A porta da frente continuou sem tranca. Não por ingenuidade, mas por escolha. Ficar visível era o antídoto para muitas maledicências. O que encantou, mais do que o milagre da própria decisão, foi o modo como a cidade, aos poucos, se adaptou. As conversas no comércio passaram a incluir elogios discretos. Sela fez um arreio que durou, dizia alguém. Carl colocava frequentemente nas mãos das mulheres pacotes pequenos para agradecer. A cidade, que primeiro reagiu com medo, foi dominada por um mecanismo mais antigo, o reconhecimento da utilidade e da presença. E onde há presença, há uma forma de pertença que nem sempre precisa de selo oficial. Anos se passaram, a vida trouxe também perdas pequenas, uma égua que morreu de velha, um ano de chuva escassa, e alegrias que não cabem em planos além da simplicidade. A primeira semente que brotou depois de um inverno duro, a primeira vez que o cão adotado trouxe um pedaço de pão como ofrenda. Havia uma rotina íntima, quieta e plena. Rook envelhecia devagar, Sela e Aya também. As mãos, no entanto, continuavam hábeis e gentilmente cuidadoras. O lar, que fora motivo de choque para alguns e de repúdio para outros, tornou-se para muitos um exemplo de coragem prática, de escolher o outro todos os dias. Numa tarde dourada, quando a luz parecia devolver as cores ao mundo, chegaram visitantes da cidade, não mais com propósito agressivo, mas com vontade de aprender. Queriam saber como Sela curtia o couro, como Aya afiava a lã. Rook mostrou o celeiro. Discutiram técnicas, trocaram histórias e, sob a mesa, a caixa com a tira de couro ficou aberta, as contas azuis refletindo um brilho que já não era medo, mas memória. Um rapaz perguntou em tom curioso: "Como vocês decidiram?" Rook olhou para as 2 mulheres que agora partilhavam a velhice com ele e respondeu com a simplicidade que era sua melhor linguagem. Porque aprendemos a cuidar, porque decidimos que era melhor fazer juntos do que sofrer sós, porque a casa tem portas abertas e porque preferimos enfrentar o mundo junto. Sela e Aya, por sua vez, acrescentaram em vozes que já não tremiam, porque escolhemos, e escolha não é estranho quando se faz com respeito. Não precisaram dizer mais. O mundo entendeu no silêncio o que a cidade levou anos para aceitar. Que família é, muitas vezes, ato contínuo de cuidado e que a coragem pode morar em quem se dispõe a permanecer. A história, no entanto, manteve seu elemento de verdade. Havia um custo, de vez em quando, para ser diferente, mas o custo foi amortecido pela consistência de um lar que funcionava bem. Quando alguém perguntava se não haviam sofrido por isso, Aya lembrava, sem melodia de dó. Sofremos como qualquer outro, só que no fim, escolhemos o companheirismo. Sela completava. E aprendemos que a cidade precisa de pessoas que mostrem que existem outras maneiras de amar. O token com as contas azuis, aquele pequeno pedaço de couro que Rook entregara às meninas anos atrás, virou mais que objeto, virou testemunha. Ficava agora na mesa, e de vez em quando, alguém passava a mão sobre ele como se tocasse uma ferida antiga que curara para sempre. Rook olhava e lembrava do dia sob o mesquite, do medo que havia lutado para esconder. Sentia que a vida cumprira, com sua lentidão típica, uma promessa que fora feita com as mãos e não com palavras vãs. No fim, a porta da chosa permaneceu sem tranca, não por ilusão, mas por convicção. Havia ali um acordo tácito com o mundo. Quem batia para pedir ajuda era recebido. Quem vinha para aprender, também. Quem vinha para acusar, encontrou rostos que preferiam responder com trabalho e com verdade. Rook, Sela e Aya foram, ao longo dos anos, a prova de que um gesto feito em tempo de tempestade pode virar, pela repetição, a própria paisagem.
O choque do título, que para alguns era de escândalo, transformou-se em demonstração de coragem. Escolher viver junto, não por necessidade imposta, mas por decisão madura e partilhada. E assim, com os sons do vento, os rangidos da porta e o cheiro do couro curando-se à sombra, a casa resistiu. Um dia, ao entardecer, os três sentaram-se à mesa e, sem grandes cerimônias, trocaram olhares de quem sabe que venceu não por força, mas por persistência. Puseram a tira de couro com as contas azuis sobre o centro da tábua e colocaram as mãos por cima, juntas. As marcas de trabalho nas palmas se encaixaram, e nenhum gesto precisou ser declarado em voz alta. A promessa havia passado do silêncio à presença, do segredo ao reconhecimento. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem, escolhas e lares construídos com respeito.